Fala pessoal, beleza? Suelton Santos falando aqui. É o seguinte, vou estar trazendo aqui a última atualização do motor, né? Esse motor que funciona com uma fonte daqui embaixo. Não sei se vai dar pra ver. Na verdade aqui tem duas fontes, não vai dar pra ver porque tá um pouco escuro. Mas são duas fontes, uma de celular para ligar o Arduino ali, mas esse Arduino ele é descartável, tá? Ele só tá usando ali o regulador de tensão para esse sensorzinho aqui, mas ele pode ser retirado, né? Colocar um divisor de tensão ou um regulador, né? Para 5 volts, aí já dá para tirar o Arduino da jogada aí. Então ele tá só aí como um auxiliar, né? Porque eu não tenho um regulador ainda, mas enfim. É uma fonte de 24 volts e uma de 5, né? Por enquanto. Mas dá para deixar só uma. Vocês veem que tem uma velocidade razoável. Eu utilizo ele nessa velocidade. Né? Passo a noite ligado, não tem problema nenhum. A noite e o dia praticamente, né? Eu passei a utilizar ele aqui no meu quarto, tá? E ele funciona muito bem mesmo. O vento dele é geladinho, tá? Ele não esquenta. E o barulho dele tá com um barulhozinho, mas não chega a incomodar, tá? É um barulho, na verdade não é nenhum barulho muito forte, tá? É um barulho que vem do rolamento aqui, porque este rolamento, isso aqui já é uma dica que eu vou dar. Esse rolamento, eu vou parar aqui um pouquinho ele. Esse rolamento aqui ele é um pouco maior, tá? Ele é um pouco maior do que o eixo. E eu comprei assim porque eu não achei o tamanho do eixo certo, né? Só que depois eu vi que depois eu comprei outro para outro eixo e eu fiz um protótipo, eu achei ele mais barulhento do que esse. E aí eu percebi que é porque nesse daqui eu coloco entre o eixo e o rolamento, eu coloco um pedacinho de plástico. Pode ser de garrafa PET, mas é melhor de garrafa de detergente, né? Que o plástico é mais macio. Então aqui esse barulhinho tá vindo dele, eu acredito, tá? Você vê que assim, rodando assim, ele não tem barulho algum. Mas não chega a incomodar e isso aí vai depender da sua construção, tá? Isso aqui é uma questão mais de capricho mesmo. Depois eu vou tentar tirar esse ruído aí, colocar alguma coisa de borracha, não sei, vou ver aí o que eu vou fazer depois. Mas voltando aqui à construção do motor, ele tem duas bobinas, um em cima e outro embaixo, tá? Essas bobinas aqui, fio, se eu não me engano, ou é 20 ou é 21, acredito que seja 21. E podemos padronizar em 400 voltas para trabalhar com 24 volts. Então são 400 voltas por bobina. Então dá 800 no total, né? E você vê que esse imã aqui, o rotor central, ele tem 4 ímãs, tá? Deixa eu tentar ver aqui. Tem 4 ímãs. Dois estão dentro desse pedaço de PVC, tá? Que eu construí. E dois estão fora, né? Já pegados nele, né? E eu coloquei presilhas para que não se solte, né? Deixa eu ver se dá para ver melhor assim. Pronto. Para que não se solte. E ele tá até folgado aqui, ó, mas isso não interfere não, ele funciona normal. Tem até que ver aqui e colocar outro parafuso aqui que tá faltando, ó. Tem um buraquinho aí, tá faltando parafuso. Funciona de boa, tá? Depois que ele pega a velocidade, vai embora. Que mais? A bobina tem que ser um pouquinho só maior do que o ímã, para que tenha o máximo aproveitamento. Ele passa bem perto mesmo da bobina. Diferente dos que a gente vê por aí, né? Que eles colocam por fora do PVC aqui e acaba que fica longe, não dá o torque tão forte. Esse torque aqui é um torque médio, de uma velocidade média, tá? Ele não está na velocidade total ali, eu não coloco na velocidade total,
Porém, quando ele passa tipo a noite toda ligada, de manhã, esse dissipador ali, ele tá morno assim, não tá quente, nem tão morno não, tá só um pouco morno, né? É questão da corrente que passa, né? Mas não chega, até se eu tirar esse dissipador aí, ele não queima, não vai queimar, porque a temperatura que ele chega não vai ser tão alta assim, né? Esse tipo ele aguenta uma temperatura muito alta, né? De até 150 graus. Eu tenho um amplificador ali que ele fica muito quente que isso e não queima. E aqui tá só ligando e desligando, né? Lá você tem tensão reversa, tem tensão sendo tem tensão das duas fontes, né? Mais e menos e tal. O alto-falante, né? Tem tudo. E a impedância que é bem menor do que essa, né? Que tem uma impedância um pouco maior do que a de um alto-falante. Enfim, aqui a gente tem um controle, né? Tem um potenciômetrozinho ali que ele vai, como que eu posso dizer, equalizar, né? Deixar passar ou deixar passar menos a corrente do sensor aqui, né? Para ativar o TIP 42, que é um PNP. Então, aqui a gente tem essa luzinha, não sei se vocês viram ela acendendo, mas ela serve para capturar a tensão reversa do circuito através de um diodo. Então eu encaminho ela para aí, para que ela não volte para o transistor. Dá alguns picos aí de até 400 volts, tá? Só que como é um pico muito de tensão altíssima e de baixa corrente, então quando você faz uma conversão aí para PWM, né? Você tem mais ou menos aí uns 7, 8 volts, tá? Contínuos, né? Podemos dizer assim. Porque ele fica piscando direto, né? Não para de piscar. Eu vou ligar aqui para vocês verem. Olha aí. Ó, começou a piscar lá. Você vê que ele pisca em sincronia com o sensor, só que ele é defasado, né? Porque quando o sensor desativa, ele ativa, dá um pico nele, né? Que é quando a corrente da bobina que está sendo energizada, ela é desligada, né? O tip desliga ela, né? Então a corrente que está nela, o campo magnético que está nela, se transforma em energia e volta, só que ele é redirecionado para esse LED ali. E tem um resistor também ali de 330 ohms também, né? Pra matar essa tensão aí, para não queimar o LEDzinho. Eu já queimei já alguns LEDs, tá? Por causa dessa tensão, né? Que ela vem alta, né? Mas aí, geralmente eu queimo quando eu estou fazendo alguns testes e ligando e desligando a bobina. Acaba que queima o LEDzinho, mas isso é bobagem. Eu até quero ver se eu consigo, isso aqui é uma ideia também, né? Pegar essa tensão aí de 400 volts, né? Picos de 400 volts e jogar para um carregador de celular para ver se o carregador consegue retificar ele para carregar um celular normal, porque como ele tem uma tensão alta, né? E o carregador ele tem um sistema de que guarda a energia, né? Quando você desliga o carregador da tomada, ele ainda fica um pouquinho de tempo carregado, né? Então, a minha ideia aqui é fazer um teste para ver se ele consegue, com esses picos aí, né? E de forma que já é 7 volts, né? Só que 7 volts pulsado, contínuos dessa forma aí. Mas ele pulsado é 400 volts, né? Então, para ver se o circuito interno do carregador consegue transformar isso aí numa corrente segura, uma tensão segura para utilizar num carregador, né, para carregar um celular, por exemplo. Aqui, por exemplo, eu posso colocar um capacitor para que ele fique aceso sem piscar, né?
Mas eu não me importei com isso por enquanto, tá? O que mais para falar? Bom, como eu falei já ali embaixo, tensão de 24 volts. Não adianta colocar só 12. Até dá. Com 12 volts dá, mas tem que fazer algumas modificações. Por exemplo,